Você já tinha quantos anos quando teve o primeiro carro? Teve que juntar essa grana, essa questão com o Remo que te devia? Cara, foi bem difícil, assim, que eu já queria, né, um carro na época. Só que eu não tinha carteira. Então, e era ruim pra mim ficar andando de ônibus já, né? Tinha subido profissional. E era muito ruim ficar pegando ônibus, né? Aí eu queria um carro pra poder se locomover. Daí, meu empresário que postei com o pai hoje falou assim, não, primeiro, para dirigir um carro hoje, você tem que ter responsabilidade. Primeiro você tira a carteira e depois você anda no carro. Aí eu falei, é o certo, né? Tem que fazer o certo. Acabou que a gente fez essa negociação, né? Com o dinheiro que o Remo tava me devendo. Aí foi na concessionária, pegamos um carro. Aí acabou que eu saí do clube do Remo, né? Fui vendido para outro clube e nem acabei nem andando no carro. Eu andei nas férias, quando eu voltei das minhas férias, né? E foi que eu consegui andar no carro, né? Então quem andava mais no carro era meu irmão, assim, cara, da minha família. Agora, você falou que você é louco com moto, né? Você já foi mototaxista, é isso mesmo? Fui, Como é que conta essa história pra gente? Eu fui mototaxista em 2013. Nós estamos falando aí de 12 anos atrás, mas não tem muito tempo. Não. E eu acho que eu sou apaixonado por carro porque eu mexi com moto, né? Eu fui mecânico também de moto. Então, eu também fazia bico de mototaxista. E era algo que eu tinha que fazer para eu me manter, para eu ter meu dinheirinho, né? Então eu gostava de fazer. Você já jogava, né? Porque para 18 anos, mais de 18? Não, eu não jogava ainda. Eu jogava era na base, né? Do Clube do Remo. Eu jogava na base do Clube do Remo. E eu tinha que ter meu dinheirinho. Eu gostava de ter meu dinheirinho, né? E às vezes eu tinha que também trabalhar e rodar de mototáxi para eu ter o dinheiro da passagem. Sim. Né? Para eu ir pro treino. Senão eu não teria como eu ir pro treino. Então eu fazia sacrifício porque na época não era fácil, cara. Foi bem difícil assim para mim assim. Mas graças a Deus eu lutei, né? É lógico que tem um período que você pensa em desistir porque as coisas não acontecem, né? Na época que eu tentei desistir, eu passei alguns meses sem ir treinar. E depois de uma ligação mudou tudo a minha vida. Então, eu tava rodando de mototáxi. Você tava rodando de mototáxi e aí recebeu essa ligação? Essa história é boa demais. Eu tava em casa, né? Eu ia sair à noite, né? Pra ir de mototáxi, aí um treinador ligou. Perguntando se eu tava jogando ainda. Eu falei, eu tava jogando pelado. Treinador já profissional do Remo? Não, é sub-20. Ah, tá. Na época. Aí eu falei, não, eu tô só jogando pelada, que era na época a arena, né? Jogando pelada e tô rodando no táxi, me virando e tal. Falei, pô, você não quer voltar a jogar futebol? Eu falei, é a única coisa que eu sei fazer de verdade, assim, porque eu amo, né? Eu falei, quero, vai ter a Copinha São Paulo. Tem que se apresentar e tal lugar. Aí $100 tava lá. Aí cheguei lá cedinho, aí treinei, fiz um coletivo com contra o profissional, fomos bem pra caramba e viajamos pra cá, pra São Paulo. Viajamos pra São Paulo. Aí jogamos a Copinha São Paulo, jogamos contra Corinthians, Inter de Limeira. Aí não classificamos, voltamos e aí foi que eu subi o profissional, 2014. Aí na minha estreia, eu fiz meu primeiro gol como profissional. Aí mudou minha vida. Aí o resto da história. Aí o resto da história, eu tô aqui no Atlético hoje. Graças a Deus. E Rony, você falou aí que foi muito difícil, né? Qual foi a maior dificuldade que você já teve na sua vida, assim, cara? Desde criança até agora. Cara, a minha maior dificuldade que eu falo em termos de vida foi ter passado fome. Porque
No meu interior, ele é um dos interiores mais, tipo assim, mais pobre, né? Mas pessoas mais carentes, assim, na época era o meu interior, que é a primeira vila de Magalhães Barata, né? Que é de Laquatos. E nós éramos uma das famílias mais carentes, assim, vamos dizer, assim, com menos recursos, não tinha roça, não tinha, assim, né? Depois que a minha avó faleceu, a gente morava com ela, a gente não tinha muito recurso. Então eu falo que a minha maior guerra que eu falo foi a fome, cara, porque é muito difícil ser. Eu era bem criança assim, tinha 8, 9, 10 anos, já entendia. E você não tem o que comer, é muito difícil, cara. E eu não tive nada assim de infância, sabe? Brinquedos, essas coisas assim. É por isso que eu falo que eu dou tudo pro meu filho hoje do que eu não tive na minha infância, né? Então eu agradeço muito a Deus, assim, por ter me proporcionado tudo isso, para eu estar proporcionando isso aos meus filhos, né? Onde Jesus é Esther. Então, eu sei que a minha vida não foi fácil. Então, acho que a minha maior guerra, assim, foi ter passado fome, assim, sabe? Por isso que você dá tanto valor, assim, ao Rony de hoje? Você se entrega tanto dentro de campo? Eu acredito que sim, cara. Porque são oportunidades, né? Que eu tanto pedia para Deus que Ele tem me dado as oportunidades assim, e eu falo que a nossa vida são feitas de oportunidades. Se a gente não aproveitar a oportunidade, vem outra aproveita no teu lugar. Então, na minha vida sempre foi assim. São oportunidades que você tem que aproveitar quando passa, porque se passar, vem outro e pega. Então, a minha primeira oportunidade que eu teve de mudar de vida foi quando eu pensei, poxa, se eu fizer algo hoje, todo mundo vai conhecer o Rony na minha estreia. Então, eu vou aproveitar essa oportunidade que Deus está me dando e vou mostrar, né, o Rony, jogador do Clube do Remo, não mais da base. Então, graças a Deus, eu aproveitei a oportunidade. Deus ali, é lógico que se não fosse Deus, eu não teria conseguido, porque eu era muito imaturo assim. E graças a Deus, hoje graças a Deus, tenho ganhado tudo, né?